paz do Senhor. Amém. Que alegria, que prazer, que privilégio estar na casa do Senhor nessa noite, para glorificar o nome dEle, para bendizer o seu nome. E eu estou muito feliz de estar sempre, há quase 20 anos, né? Eu frequento aqui o Vale, mas em retiros de mulheres, das igrejas as quais vão me convidando, e sempre passo pela porta e fico olhando para esse templo, mas nunca entrei. Quase 20 anos vindo em retiros aqui, e hoje o Senhor me deu esse privilégio, e estou muito grata ao Senhor por adentrar esse templo, para glorificar o nome dEle, e a graça dEle me dando essa grande oportunidade de poder partilhar a palavra de Deus com vocês. Feliz Dia das Mulheres. Que coisa boa, né? E eu quero começar com uma frase de Elizabeth Elliot, que ela diz, eu sempre gostei dessa frase, e ela me acompanha, e hoje ela vem para introduzir o assunto. Não é o fato de ser mulher, não me torna um tipo diferente de cristão, mas o fato de ser cristã me faz um tipo diferente de mulher. E eu quero pedir a graça de Deus para que eu consiga dividir com vocês esse pensamento através da palavra de Deus. Então, convido todos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 5. Vamos ler aí os últimos versículos. Lucas junta esse pensamento, falando do jejum, a partir do verso 33, e nós vamos ler até o 39. Mas o tema está no 38, ok? Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, a partir do verso 33. Se você achou, você pode dizer um amém? Na minha versão diz assim: disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Amém? Aí mesmo sentados, podemos reclinar a cabeça e fazer uma oração em concordância para que o Senhor nos conduza no entendimento da sua palavra, para que o Senhor cele a nossa mente, o nosso coração, e que nada nos roube este tempo da palavra, que o adversário não se aproveite de solicitudes, expectativas, angústias, de nada que ele use como instrumento para nos roubar este tempo da palavra.
mas que o nome do Senhor seja glorificado através daquilo que a palavra fará, sendo enviada para libertar, curar, transformar, restituir, restaurar, salvar, que assim seja, segundo a vontade do nosso Deus. É isso que nós te pedimos, Senhor, esse é o desejo do nosso coração, é nisto que nós estamos em concordância, no nome de Jesus. Amém. Amém? O fato de ser mulher não me torna um tipo diferente de cristão, mas o fato de ser cristã me faz um tipo diferente de mulher. Vamos pensar sobre isso? Minhas irmãs, meus irmãos, que estamos aqui nessa noite, estamos falando de reino. Jesus estava trazendo àquelas pessoas um entendimento sobre o reino. E a nossa irmã, abrindo o culto aqui nessa noite, ela disse para que nós proferíssemos juntas que o reino é chegado. Não é? E Jesus está aqui tratando. Os narradores, tanto em Mateus quanto em Marcos e aqui como Lucas, eles nos dão o cenário. Jesus está falando com os fariseus. Eles estavam questionando Jesus, passaram a maior parte do tempo do ministério de Jesus polemizando a sua postura, a sua conduta. E o Senhor Jesus sempre usou de parábolas, não é? E nesse momento ele vai usar de uma. Ele vai falar de uma veste que, se rasgando, de velha, não se coloca remendo novo, porque estragará também o novo e aumentará o rasgado. Depois ele fala de vinho, não é? Veste, vinho, ele fala de festa, ele fala de estarem ali, ele fala de alegria, e ele está mostrando a natureza do reino para aquelas pessoas. Mas sabe o que me chamou a atenção, irmãos, estudando esse texto, me preparando para vir falar com vocês, que nós temos duas coisas a considerar. Nós vamos deixar de lado as vestes, né? O pano velho com o remendo novo. Ele está ali trazendo uma ideia da vida cristã, do comportamento no reino, da forma exterior, e nós vamos ficar com o nosso pensamento aqui com a parábola no sentido do vinho, que está falando da vida cristã interna, daquilo que acontece aqui dentro, daquilo que o reino de Deus faz aqui dentro. Sempre lembrando que o reino de Deus não é territorial, não é geográfico. O reino de Deus é uma pessoa, Jesus Cristo. É uma legislação que governa as nossas vidas. E ele vai dizer, se chegarem para você dizendo, o reino de Deus está lá, o reino de Deus está acolá, não vá não, porque o reino de Deus está dentro de você. Então o Senhor nesta noite está falando conosco aqui neste lugar, certamente continuará falando conosco lá na nossa casa, certamente nos conduzirá no sono para o dia de amanhã, se assim Ele quiser. Ele continuará falando conosco, porque o reino dele é uma legislação. Eu e você somos súditos deste reino, não vivemos mais segundo as nossas vontades, mas somos guiados por essa legislação maravilhosa, que é a pessoa de Jesus Cristo. Mas duas coisas que nós vamos considerar, colocando o nosso olhar na parábola do vinho e do odre. A primeira coisa é o vinho não fermentado, o vinho novo, o vinho que começa o seu processo de fermentação. Esse só serve para odres novos. Você pode gravar isso aí no seu coração? Amém? Vinho novo. Está começando o seu processo de fermentação. Ele vai fermentar, ele vai criar os gases. Jamais, nunca, ninguém em sã consciência, ninguém que conheça esse processo vai pôr esse vinho em odres velhos. Já perdeu a elasticidade o odre, já não tem mais condição de segurar a fermentação.
Mas o Senhor Jesus também, Ele vai chamar a atenção e vai nos dar algo para nós considerar também. Ele diz que depois do vinho fermentado, depois do vinho pronto, depois do vinho ter passado por todo o seu processo, aí você pode colocá-lo aonde você quiser. No odre novo, no odre velho, não vai fazer diferença. O que o Senhor Jesus estava querendo dizer com isso? O que Ele estava nos ensinando? O que Ele estava confrontando, o confronto dos fariseus? Que aquilo que Ele estava trazendo, esse novo sistema do reino, não serve no jeito velho de se ver a graça de Deus. Porque novo vai fluir, vai fermentar, vai ter processo. Então não se coloca em odres velhos. Vinho novo só em odres novos. Mas o vinho já velho, o vinho já acostumado, você pode colocar ele em que odre você quiser, porque não vai fazer nenhuma diferença. E eu sentadinha lá, meditando nessa palavra, eu estava pensando, meu Deus, as filosofias vãs e velhas, as ideologias vãs e velhas, as heresias vãs e velhas, a religiosidade vã e velha, ela cabe em qualquer odre, ela se aceita em qualquer odre. Pessoas em todas as gerações, pessoas em todos os momentos históricos, pessoas em todas as circunstâncias dessa história da humanidade, pode aceitar e pode muito bem conviver com tudo que é velho. Religiosidade, ideologia, filosofia, seja velho, seja novo, se adapta. Mas aquilo que vem de Deus, aquilo que vem para processo, aquilo que vem para revelação, aquilo que vem para mudança, aquilo que vem para libertação, aquilo que vem para mudar o homem, só serve num coração disposto, novo, a receber a graça de Deus. Aquele coração, aquela alma, aquela feminilidade, aquela masculinidade que já rompeu com a heresia, que já rompeu com as filosofias vãs, que já rompeu com as ideologias, que já rompeu com a religiosidade. Esse vinho serve nesse odre e vai ser maravilhoso. Muita gente nova, muita gente velha, acostumada com o vinho velho, com a religiosidade, com o sistema, com a tradição, com as ideologias, com as filosofias, porque não exige mudança. Mas nesta noite tem homens, tem mulheres, tem famílias, tem igreja, tem ministério, tem homens e mulheres dispostos a receber esse novo de Deus, que vai transformar, que vai libertar, que vai tirar do acomodismo, que vai lançar, que vai levar a viver coisas grandes e maravilhosas do Senhor. Eu creio nisso, você crê nisso? E aí eu parei e fiquei pensando, hoje é dia de mulher. Como que a gente aplica isso, Senhor? Nessa verdade, vinho novo só em odres novos. O que Deus tem reservado para mim e para você só em feminilidade nova. Só em feminilidade em transformação. Vinho novo só em masculinidade nova, em transformação, em aperfeiçoamento, em melhora. E aí eu comecei a olhar para essas verdades, Jesus confrontando os fariseus, Jesus de forma até doce, de forma até amigável, falando com os discípulos de João, mas pegando pesado com os fariseus. E eu fiquei pensando em 3 povos, os quais Jesus conviveu. E quem eram as mulheres na visão desses povos? E qual a visão de Jesus a respeito das mulheres convivendo nessas ideologias e filosofias? E aí eu comecei a pensar,
quem era a mulher, como era vista a sua feminilidade para o povo judeu. Ficaríamos aqui um tempo enorme tentando dizer tudo, mas algumas coisas eu gostaria de pontuar e levar você a pensar nessa noite. Para os judeus, as mulheres eram um objeto pertencente ao marido, ao homem. Falando na nossa linguagem, a feminilidade era um objeto na mão da masculinidade. Assim como seus servidores, assim como suas posses legais, estava no mesmo nível a mulher. Era exigido da mulher pelo povo judeu, pela mentalidade dos judeus, pela cultura judaica, era exigido da mulher total lealdade, por princípio, ser considerada naturalmente infiel. Eu fiquei assustada com isso. O judeu já exigia das mulheres uma lealdade, porque na visão da masculinidade, a mulher por si só era infiel, desvirtuada e falsa. Sua palavra diante de um juiz não valia nada. Testemunho de uma mulher numa causa, num juízo, não era considerada. Na sociedade judaica, ela ocupava uma posição de inferioridade em relação ao homem. A sua feminilidade era inferior à masculinidade. A masculinidade era superior. Até no espiritual, a coisa era muito desigual. No local de culto, no local do templo, a mulher tinha que ficar à parte e sempre caminhar a uma boa distância dos homens. Legalmente proibida de tudo, sujeita até mesmo, nas questões legais, à pena capital. Esse era o olhar do judeu, na época de Jesus, em relação à mulher. Mas Jesus não estava convivendo só com o olhar do judeu para as mulheres, Jesus também convivia com o olhar grego. E como é que os gregos olhavam as mulheres? Não eram consideradas cidadãs? Sua posição sempre de inferioridade social. Suas funções se resumiam às tarefas domiciliares e à procriação. Totais de subjugação, total subserviente. E também prestar total fidelidade aos seus cônjuges. Na ideia grega, as mulheres tinham uma divisão, né? A aristocracia, o serviçal. As mulheres aristocratas, elas tinham alguns benefícios, porém elas eram mais aprisionadas, mais limitadas. As mulheres baixo da sociedade, elas tinham até uma certa liberdade, porque elas tinham que trabalhar para conseguir sobreviver, mas isso também levava elas à prostituição, degradando mais a condição delas no pensamento grego. Mas Jesus também convivia, além da ideia dos judeus sobre mulheres, dos gregos sobre mulheres, Jesus também convivia com a ideia romana. Ao nascer uma criança, se não fosse a filha primogênita, ela tinha que passar por um ritual. O pai ficava olhando para aquela menina, e se ele levantasse para cima e falasse algumas palavras em latim, ufa, ela pode conviver na família. Mas se o pai olhasse para aquela menina, não sendo a primogênita, e ele não a levantasse para cima, era normal na sociedade romana ela ser jogada fora, abandonada. Ela sempre era propriedade do pai e depois passava a ser propriedade do marido. Na história a gente sabe que a igreja, ela chega com esse diferencial. Não sei se você sabe, mas na história está registrado que a igreja começou a aparecer diferente
Porque tinha um certo lugar onde essas meninas eram descartadas, onde essas meninas eram abandonadas, e a igreja primitiva, a igreja ali nos seus primeiros séculos, começou a fazer um trabalho de ir lá nesse lixão, porque era um lixão, as meninas eram jogadas fora como lixo, e começaram a pegar essas meninas e adotar elas. Então a história começou a ver que havia um povo com uma consciência e um senso de justiça social diferente. Quando eu comecei, irmãos, a analisar isso e a olhar essa situação, eu comecei a pensar, como Jesus encaixou tão bem essa parábola dos vinhos novos em odres novos na condição da mulher. Pensando em algumas mulheres que ele foi encontrando pelo caminho, e ele fez questão delas irem aparecendo na história do cristianismo, começando pela sua mãe. O lugar, o patamar que essa mulher tomou como mãe de Jesus. Não sei se você sabe, mas muitas das vezes ela não é tão falada por nós evangélicos, do seu papel gracioso de ser o ventre de trazer Jesus, porque nós ficamos muitas das vezes amarrados com medo de idolatrá-la, de trazer a ideia católica para o meio evangélico, e muitas vezes Maria não aparece tanto no nosso contexto. Mas você sabe que lá no Alcorão, a Maria, ela é homenageada. Você sabe disso? Jesus traz essa grandeza para a feminilidade da sua mãe. Depois nós vemos Jesus não recebendo, mas Jesus indo de encontro. Aqui no Evangelho de Lucas mesmo, entrando na aldeia de Maria Madalena, ela nem sabia que ela precisava de Jesus, ela nem sabia que ela precisava do seu poder libertador, mas o Espírito Santo de Deus, a ação do Espírito de Cristo, foi de encontro a Maria Madalena. Quantas Marias Madalenas aqui nessa noite, que não veio até Jesus, mas Jesus foi até você e resgatou a sua vida. Jesus veio transformando, Jesus veio mudando a ideia judaica, a ideia grega, a ideia romana sobre a condição da mulher. Irmãos, e que falar das suas amigas, a Maria e Marta, aquela que faz um banquete e recebe Jesus, embora não entenda o seu papel ali de receber Jesus, de anfitriã de Jesus, mas nós temos uma Maria que lhe cai aos pés, e quando Marta vai lhe reivindicar a sua ajuda, Jesus fala: Marta, por que está tão afadigada? Se Maria escolheu a única e melhor e necessária parte. Olha de novo, irmãos, no Evangelho, na missão de Jesus, a mulher em foco. O que falar da mulher do fluxo de sangue, que chega ali no meio da multidão? Para os judeus ainda era mulher, e ainda era impura, e ainda não podia estar ali, mas quando ela toca em Jesus de forma sutil, Jesus para a multidão, chama a atenção e diz: quem foi que me tocou? Porque de mim saiu virtude. Olha aí de novo uma mulher recebendo vinho novo, porque se abriu com novidade para viver o milagre do Senhor. E o que falar de uma mulher viúva, já machucada pelo luto, já machucada pela perda, no seu itinerário, levando o seu filho para se enterrar, mas Jesus passa ali e traz vida de novo ao menino, e devolve aquela mulher, a viúva de Naim, traz alegria ao coração dela para a sua missão, para trazer vida para alguém. Foi mulher. Ele esqueceu as ideias judaicas, ele esqueceu as gregas, romana, e colocou a mulher como aquela que pode receber vinho novo. E o que falar, minhas irmãs, da mulher pega no ato de adultério, levada para o meio da roda, apontada e ainda sentenciada, porque a gente acabou de ver que nas questões legais até sujeita à pena de morte. E nós vemos isso, Jesus nos permitindo conhecer esse momento. Começam a apontar o dedo, não trazem a masculinidade, porque a mulher
não é nada, o homem é tudo na ideia judaica, mas trazem ali a mulher, mas não trazem o adúltero junto com ela. Jesus abaixa na terra, começa a escrever e começa a dizer: se alguém não tem pecado, jogue a primeira pedra. Oh meu Deus do céu, que coisa linda! Mais um vinho novo sendo recebido por um coração que estava ali arrependido, esperando graça. Não importa, eu e você muitas das vezes já fomos a mulher pega numa situação, e quantos dedos nos apontaram, mas está lá Jesus dizendo aos nossos acusadores: se alguém não pecou, atire nela a primeira pedra. E eu vejo Paulo absorvendo esse vinho novo, e lá em Romanos 8,34 ele dizendo: quem vai poder nos condenar? Quem vai poder nos acusar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual é o passado? Qual é o presente? Qual é o futuro de uma mulher em Deus? Antes Cristo morreu e ressuscitou por ela. Hoje qual é o presente dessa mulher? Ele está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós. E qual é o meu e o teu futuro, mulher? Quem nos separará do amor de Cristo? Nada, 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 a não ser eu e você. Oh, aleluia! Pouquinho tempo, a gente até se cansou de tanta mulher no ministério de Jesus. Coloca por terra a ideia judaica, coloca por terra a ideia grega, coloca por terra a ideia romana. Mas vamos falar de uma grega. Ela é cananeia, mas o texto de Marcos vai dizer que ela é cananeia, mas de religião grega. Jesus não está indo curar ninguém, Jesus não está indo libertar ninguém, ele está se retirando. Parece que ele alugou uma casa para ficar um tempinho reservado. Os estudiosos do texto dizem que provavelmente foi ali logo depois da morte de João Batista. E Jesus ainda está mexido com a morte do seu primo. Alguns estudiosos dizem isso, não estou afirmando que é bíblico. Algumas conjecturações de estudiosos da Bíblia. E dizem que provavelmente Jesus se retira porque ele sai das terras dos judeus, ele fica ali na região de Tiro e Sidom. Ninguém sabe como, mas uma abençoada de uma cananeia sabe que Jesus está por ali. E ela não vem em silêncio, é coisa de mulher. Ela vem gritando, ela vem chamando, mas o que chama atenção, irmãos, para entrar no texto bíblico, é que ela não chama ele de profeta, ela não chama ele de nazareno, ela não chama ele de curador, ela começa a gritar e bradar, diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está terrivelmente endemoniada. E é um texto que já me deu chute na cabeça, porque eu disse: o meu Jesus é tão mansinho, o meu Jesus é tão amoroso, o meu Jesus é tão educado, e parece que ele não está dando a mínima para essa mulher. Mas ele precisa ver a feminilidade dela até onde vai. Ela é cananeia. Ela não deveria saber que ele é da linhagem de Davi, mas ela descobriu. E quem sabe, como o texto de Ezequiel 34, onde ele vai dizer ali: eu vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E parece que ela sabe isso também, porque ela parece que está dizendo para ele: você não acredita no que eu estou falando, então eu vou me prostrar aos teus pés e vou te adorar e te pedir socorro. E você sabe como termina o texto? Jesus dizendo: ora, nunca vi tamanha fé, vai agora para a tua casa, porque a tua filha agora já está curada. O que falar de uma romana? Eu fiquei ali sentada, escrevendo o meu sermão e pensando: Senhor, onde é que as ideologias e filosofias romanas entram nessa mudança do vinho novo na feminilidade? Quem é que tem um sonho que Jesus é inocente? Quem? A mulher de Pilatos.
Pilatos está ali todo neutro, não sabe se faz, se não faz, se mete, se não se mete. E ela chega e diz assim: não se mete nisso não, porque eu tive um sonho que ele é inocente. Oh, irmãos, ele não quer saber das ideologias, filosofias feministas e esquerdistas, ideológicas sobre a condição da mulher. Ele quer saber se tem um coração novo, aberto para ele derramar vinho novo. E os corações que recebem vinho novo, a cura, a ressurreição, a libertação, a uma vida nova, a salvação, a liberdade. Tem corações assim aqui nessa noite. Tem corações assim abertos, escancarados, novos, com elasticidade para aguentar a fermentação da graça, da justiça, do poder, da autoridade do Evangelho de Jesus. Aleluia! Tem evangelista, né? Eu não vou me meter nessa história, porque essa história é confusa. Está lá Jesus metido. Ao meio-dia, o pior sol. Liberou os discípulos para ir comprar comida. Fica ali sentado e daqui a pouco vem uma samaritana. Ela já vem ao meio-dia porque ninguém é doido de ir no sol da Palestina e buscar água, levar cântaro na cabeça ao meio-dia. Mas todo mundo despreza ela, todo mundo é preconceituoso com ela, todo mundo afasta-se dela. Então Jesus, ele quer acabar com essa ideia judaica, com essa ideia grega, com essa ideia romana. E ele está sentado ali, ela chega, ele pede água para ela e depois ele oferece água para ela. Depois ele fala da vida dela: tu tem um marido agora que não é teu, já teve 5, mas se você beber da água da vida que eu te dou, ei irmãos, água da vida é demais. Ela entra limpando, ela entra purificando, ela entra restaurando, refrigerando, e foi isso que ele deu a ela. Automaticamente aquela mulher dá no pé, vai para a cidade e começa a dizer: Jesus chegou, o Messias está aqui, o profeta está aqui, venham vê-lo. Oh, aleluia! Tem evangelista, tem teóloga. Oh, glória! Os homens que estão aqui tampem os ouvidos agora. Não fiquem de mal de mim. Não me tenham por mal. Espero que os homens daqui não tenham esse problema. Mas homem não gosta de mulher teóloga, não. Vocês gostam, né? Balança a cabeça que sim. Isso, deixa eu feliz, deixa eu voltar para casa traumatizada, não. Ela vai lá. 1 João 19, né? Diz que ela vai ao pé da cruz. Você, mulher, aqui nessa noite, já deu uma passadinha ao pé da cruz? Só vai ao pé da cruz por 2 motivos. Uma, porque entende que foi escolhida desde o ventre para um propósito, que é a mãe dele. Ela está lá. Até porque o profeta profetizou, assim, quando ele era um bebezinho de 8 dias, para ser lá circuncidado. E lá no capítulo 2, 52 de Lucas está dizendo: uma espada transpassará a sua alma. Acredito que naquele dia ela não entendeu. Mas já imaginou você ver seu filho crucificado numa cruz, a pior morte da época, só para criminosos, só para os piores, e o seu filho amado está ali? Então, só mulheres aqui nessa noite que entendem que o Senhor te escolheu desde o ventre para um propósito. Não importa o que você vai sentir, não importa o que você vai passar, não importa as dores que você vai amargar, mas você sabe que tudo é para um propósito. Você fica ao pé da cruz.
E tem uma outra mulher ali que também está ao pé da cruz, mas essa não está ali pelo mesmo propósito. Essa mulher está ali por gratidão, porque ela não sabia que ela tinha demônios, ela não sabia que a vida que ela vivia era manipulada por demônios, ela não sabia o quanto desgraçada na sua escravidão ela estava, mas um dia ele entrou na sua aldeia, ele foi na sua porta e a salvou e a libertou, e a única coisa que ela podia fazer agora era caminhar a via cruzes com ele. Qual é as mulheres que estão aqui nessa noite, que não importa o que está passando, não importa os problemas que está vivendo, não importa as dores da feminilidade que estão lhe afligindo, mas nada se compara ao dia que Jesus te resgatou, te tirou do charco de lodo, te deu vida, e agora tudo que você pode é viver, morrer, sofrer, por amor ao nome dele. Tem mulheres aqui que não faz beicinho. Minha bênção nunca chega, minha vitória nunca vem. A Maria do A, a Joana do B, a Josefa do C, a Lu do D. Jesus está abençoando todas elas, só erra eu, não acerta eu. Não, essa mulher não existe nesse dicionário dessa Maria Madalena. Nada se compara ao dia que ele salvou ela. Não tem nada nessa vida que se compara ao seu bem maior. Por isso ela estava ao pé da cruz, mas ela não ficou só ao pé da cruz. Na madrugada do terceiro dia, é ela que o vê ressurreto, é ela que sai na maior carreira, dizendo: ele vive, ele vive, ele vive, ele vive. Qual é as mulheres teólogas, evangelistas aqui nessa noite que deixa tudo de lado e sai dizendo: ele vive, ele vive, ele vive. Esse é o vinho novo, queridos, em odres novos. Todo mundo quer vinho velho, porque não mexe com feridas. Todo mundo quer vinho velho, porque não incomoda para mudança. Todo mundo diz que é excelente o vinho velho, porque aceita você do jeito que está. Todo mundo quer vinho velho, porque vinho velho força, como não fosse possível. Não é possível, mas a gente força trazer o nível de Deus ao nosso nível. Mas vinho novo, ele exige mudança. Vinho novo mexe com você. Vinho novo te tira da zona de comodismo. Vinho novo leva você a equiparar o seu padrão ao nível de Deus. Então nesta noite, se é você essa mulher que não se incomoda em ser mudada, transformada, mexida, mas viver para a glória de Deus, tem vinho novo para você. Oh, aleluia! E eu vou me encaminhando para o encerramento do meu pensamento. E volto ao pensamento de Elizabeth Elliot para fechar a minha conclusão. Não é o fato de eu ser mulher que me faz ser diferente, um jeito de cristão, mas é o fato de ser cristã, é o fato de ter vinho novo, que me faz um tipo diferente de mulher. Mulher que aceita a sua feminilidade e que, portanto, trabalha na masculinidade que está à sua volta. Eu vou deixar você ir para casa pensando sobre isso. Eu vou concluir aqui a minha mensagem. Não tenho mais tempo para ir para esse nível da mensagem, mas vou humildemente pedir: vá para casa pensando. A feminilidade que te faz em essência, te conforma a masculinidade doentia, machucada, preconceituosa, filosófica, ideológica, ou a feminilidade que te faz por essência, é essa já transformada em vinho novo,
que faz você não aceitar, porém lutar, e porém se impor com essa condição do vinho novo, para que a masculinidade que está à sua volta, seja o marido, seja o filho, seja o patrão, seja o pastor, seja o presidente da república, seja quem for, te faz você afirmar, receber e cultivar a masculinidade madura, seja qual for o relacionamento que você tiver. Essa é a condição do vinho novo. Trazer para você uma essência à luz da palavra de Deus, não à luz da cultura grega, não à luz da cultura judaica, não à luz da cultura romana. Mas, irmã Naranei, você está falando de coisas de 2000 anos atrás, você está falando da antiguidade, que ainda em voga no dia de hoje. Ainda as visões distorcidas da religiosidade, ainda as visões distorcidas das vãs filosofias e ideologias heréticas deste mundo, ainda faz muitas das vezes o novo se adequar a esse vinho velho. Mas nesta noite, Jesus quer derramar vinho novo, em odres novos. E esse odre novo tem uma essência de uma feminilidade, não da cultura, não dos livros, não dos teóricos, mas da Bíblia. E que, portanto, a sua presença cheia de vinho novo, a sua feminilidade cheia de vinho novo, ajuda as masculinidades que estão à sua volta. Seja marido, seja filho. Você quer crer nesta palavra nessa noite? Você quer crer que você vai sair daqui não pronta, mas você vai sair daqui recebendo esse vinho novo que ainda está em processo de fermentação. É aí dentro do seu odre que o processo do vinho vai acontecer. Você pode crer nisso? Era isso que Jesus estava dizendo. Foi na boca da nossa irmã que abriu esse trabalho, dizendo que Jesus sempre começou o seu ministério. João Batista fez o seu ministério, os discípulos fizeram o seu ministério, sempre dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Eu vou levar para casa a ebulição da fermentação do vinho novo dentro desse odre novo, e vai, no nome de Jesus, na autoridade desta palavra, pegar o meu marido, pegar o meu filho, pegar o meu chefe, pegar qualquer homem que esteja em volta de mim, na pessoal ou no impessoal, e a glória do vinho novo vai brilhar lá onde você for. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Vá para casa na ebulição do vinho novo, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, queridas. Obrigado, irmão. Obrigada, pastora. Foi um privilégio partilhar a palavra de Deus com você nessa noite.